Na aula de hoje, a gente vai dar um panorama geral da disciplina e vamos falar especificamente sobre alguns conceitos fundamentais necessários para o desenvolvimento posterior. Então, o capítulo hoje é o capítulo 2, são esses elementos preliminares. Nas semanas seguintes, a gente vai seguir com a atmosfera, aerodinâmica, mecânica do voo, vamos falar um pouquinho de estabilidade, voo espacial, propulsão, a parte de estruturas e, finalmente, a conceitos de veículos avançados, especialmente veículos hipersônicos. Tem uma disciplina chamada Aerotermodinâmica Hipersônica, MB 5418, que trata desse assunto. Bom, com relação à aula de hoje, primeiramente vamos falar sobre pressão, densidade, temperatura, velocidade e também vamos abordar o conceito de linhas de corrente. Isso tudo para entender, na verdade, como o escoamento interage com corpos. E nesse caso, aqui em engenharia aeroespacial, por exemplo, a gente vai estar muito interessado em escoamento em torno de perfis de asa, por exemplo. Então, o escoamento vai passar pelo perfil de asa e vai gerar uma força. E a gente quer saber como que essa força pode ser calculada. Tá? Então, o escoamento que a gente vai considerar hoje é de um gás, ou seja, a gente vai precisar da equação de estado de um gás, vamos definir também volume específico. Tá? Então, o primeiro conceito importante é o de pressão. Tá? Então, o que vem a ser a pressão? A pressão ela é o resultado da ação microscópica das moléculas sobre as paredes imaginárias de um recipiente ou de uma superfície, né, na verdade. Então, se eu imaginar, por exemplo, um cubo, tá? E dentro desse cubo eu colocar um monte de moléculas, essas moléculas vão ter uma velocidade aleatória, uma velocidade em todas as direções. E essas moléculas vão colidir com as superfícies, no caso desse cubo. Tá? Então, quando elas colidem com a superfície do cubo, e agora eu vou mostrar uma colisão desenhando uma superfície, e uma molécula, quando ela colide com essa superfície, pode ser, por exemplo, essa superfície direita aí do cubo, ela vai ter uma reflexão especular. E ela vai ter uma variação de quantidade de movimento. E a variação de quantidade de movimento, porque a velocidade mudou de direção, lembra, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, vai causar uma força. Então, em cada instante, há um grande número de partículas, no caso de moléculas, colidindo com a superfície e em cada instante, então, a somatória das forças exercidas por um conjunto de moléculas é que resulta na pressão. Tá? Então, a pressão é o resultado da força exercida pelo conjunto de átomos ou moléculas sobre uma superfície. A gente sabe que pressão é força sobre área. Então, como que a gente concilia essa imagem que eu acabei de descrever com esse conceito de força sobre área? Bom, então, para melhor ilustrar isso, eu vou desenhar agora um volume de gás. Tá? Então, aqui a gente tem um volume, tá, de gás e eu vou imaginar que dentro desse volume exista uma superfície diferencial que eu vou chamar de ds, tá? dA, perdão. Então, dA é a superfície diferencial. E além de dA, eu vou também, como eu acabei de mencionar, existe sobre essa superfície uma força sendo exercida pelo conjunto de moléculas que colidem com ela, e essa força eu vou dar o nome de dF. Então, dF vai ser a força diferencial, tá? E, bom,
E esse ponto aqui é o ponto B. Então, a pressão no ponto B, ela vai ser definida matematicamente como o limite de dF sobre dA quando dA tende a zero, ou seja, o limite de dA tendendo a zero. Essa é a definição de pressão. Tá? Então, para cada ponto dentro do volume, você pode definir uma pressão. Mesmo que você não tenha uma superfície real ali, você pode pensar numa superfície imaginária. A gente calcula qual que é a unidade de pressão. Bom, força sobre área. A força tem unidade de massa, né, vezes aceleração. E a aceleração tem as unidades de comprimento sobre tempo ao quadrado. E área tem unidade de comprimento ao quadrado. Então, se a gente simplificar isso, a gente vai ter, então, massa dividido por tempo ao quadrado vezes comprimento. Se formos pensar no sistema internacional de unidades, o sistema chamado SI, que é o que a gente vai usar principalmente, a pressão, então, vai ter as seguintes unidades, porque a massa, né, tem unidade de quilograma, comprimento tem unidade de metro, portanto, tempo tem unidade de segundo, claro. Então, portanto, a pressão vai ter unidade de quilograma por metro segundo ao quadrado. Tá? E a gente também denomina essa unidade própria de pressão de Pascal e usa a letra maiúscula P seguida da letra minúscula A. Bom, o próximo conceito que a gente vai introduzir é o conceito de densidade. A densidade, para a gente definir bem densidade, a gente também vai considerar um volume de fluido, novamente. E dentro desse volume de fluido, eu vou selecionar um pequeno volume diferencial, um cubinho pequenininho, que a gente vai chamar de um volume diferencial localizado no ponto B. Esse volume diferencial tem o volume dV. dV é o volume diferencial. Bom, e dentro desse volume diferencial, a gente tem uma certa quantidade de fluido, um gás, né, no nosso caso. E esse fluido ele vai ter uma massa diferencial dm. A densidade ρ vai ser então definida pela seguinte equação. Ρ vai ser igual ao limite de dm sobre dv quando dv tende a zero. Esse é o limite de densidade, essa é a definição de densidade e ela pode então ser usada para qualquer ponto dentro do fluido. Então, todo ponto dentro do fluido pode ter uma densidade definida naquele ponto. As unidades de densidade quais são? Bom, densidade, como ela é massa sobre comprimento ao cubo, no sistema SI, novamente, a densidade vai ter unidade de massa como quilograma, comprimento é metro e, portanto, volume é metro cúbico. A gente então tem que a densidade vai ter unidade de quilograma por metro cúbico. É sempre importante checar a consistência das variáveis, das unidades das variáveis nas equações que vocês desenvolverem. Tá? Então, o próximo conceito que a gente vai abordar é o da temperatura. A temperatura, na verdade, ela é uma medida
tá, da energia cinética das moléculas de um gás. Tá? Vocês vão aprender esse conceito mais para frente no curso de vocês. Existe uma definição termodinâmica de temperatura, mas essa definição que eu estou dando para vocês é uma definição baseada na teoria cinética dos gases e, do meu ponto de vista, ela é mais fisicamente intuitiva. Mas aí você também pode me perguntar, né, e nos sólidos, né, e nos líquidos? Nesses casos, a gente não pode usar exatamente esse conceito de temperatura, né, associado à energia cinética de translação, mas ela ainda vai estar associada a outros modos de energia, chamado de energia interna, tá? Então, por isso que eu estou colocando entre parênteses de um gás, tá? Então, não necessariamente, né, no sólido você não vai ter esse movimento aleatório de moléculas, né? Então, essa definição deixa de ser válida da forma como eu escrevi aqui, tá? Então, tenham isso em mente. Mas como nesse curso aqui de introdução a gente está falando essencialmente de gases, vamos deixar dessa forma aqui, porque nos dá uma definição mais intuitiva do ponto de vista físico. Bom, então a equação que faz essa correlação então, é a seguinte: energia cinética, EC, vai ser igual a 3 meios de KT, onde K é uma constante chamada de constante de Boltzmann. Tá? Então, essa constante ela surge na teoria cinética dos gases, vocês vão eventualmente aprender sobre essa constante. O valor dela no sistema SI vai ser 1,38 vezes 10 na menos 23, tá? Joules por joules por Kelvin, tá? Joules por Kelvin. E a temperatura tem que ser medida nessa equação em Kelvin, tá? Temperatura medida em Kelvin. Existem outras definições, vocês vão conhecer quando estudarem termodinâmicas, definições termodinâmicas de temperatura que são um pouquinho diferentes daquilo que eu acabei de falar, tá? E vocês vão ver que tem outras escalas, vocês já devem conhecer outras escalas de temperatura. A gente tem, por exemplo, a escala graus Celsius, que é muito usada, por exemplo, no Brasil, claro. A gente tem grau Fahrenheit também, é uma usada muito nos Estados Unidos, por exemplo, grau Fahrenheit. E também temos uma escala que não é muito comum, assim, que é o grau Rankine também. E todos são medidas escalas diferentes de temperatura que podem ser convertidas de uma para outra. A variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 Kelvin. Isso é conveniente quando a gente vai transformar de uma escala para outra. Bom, o próximo conceito que a gente vai abordar é o da velocidade, tá? Então, se eu novamente pensar, tá, no escoamento de um fluido, aqui a gente está falando de gases por enquanto, e eu olhar um pequeno elemento de fluido, a gente vai chamar de um elemento de fluido diferencial também, ou seja, aquele cubinho que contém um número grande de moléculas, mas ainda é algo muito pequenininho, tá? Então, esse elemento de fluido, a gente vai olhar como ele se desloca de um instante para o outro, tá? E a forma como ele se desloca, né, de um instante para o outro, é que vai determinar a velocidade. Da mesma forma que quando você joga uma bola ou arremessa uma bola, o deslocamento dessa bola e no intervalo de tempo em que ela acontece é que determina então a velocidade. Tá? A gente vai dar uma definição matemática mais precisa para esse conceito, que vai novamente envolver o uso de limites. Tá? Então aqui eu estou desenhando, né, um pequeno volume diferencial
e em seguida eu vou considerar que esse volume diferencial está no instante t. Agora eu estou colocando ele deslocado no instante t mais ΔT. A gente geralmente sempre tem que indicar onde está o nosso sistema de referência. Agora eu vou traçar um vetor posição, tá? Um vetor posição da origem do sistema de referência até o primeiro elemento de fluido no instante t. E o vetor posição eu estou chamando de R de t. Eu vou explicar o que é esse sublinhado aí logo em seguida. E agora, no instante t mais dt, ou t mais ΔT, eu tenho então um novo vetor posição. Um instante ΔT passou e o elemento de fluido mudou de lugar. A velocidade, então, é o limite quando ΔT tende a zero, da razão R de t mais ΔT menos R de t dividido por ΔT. Então, você vê que, como o vetor posição tem unidade de comprimento e intervalo de tempo é em segundos, então, você tem comprimento sobre tempo, que isso é velocidade. Eu uso uma notação que é mais fácil para mim, de sublinhar vetores, tá? Então, quando eu sublinho uma grandeza, eu estou dizendo que ela é uma quantidade vetorial. Isso aí é equivalente à convenção mais normal de colocar uma flechinha no vetor, tá? Essa é a notação mais usual, mas elas são equivalentes. Então, quando você vê eu sublinhando uma letra, isso quer dizer que é um vetor. Dessa forma, definimos então a grandeza chamada velocidade. Bom, o próximo conceito que vamos abordar é o conceito de linhas de corrente. As linhas de corrente, elas nos ajudam a entender o padrão do escoamento. E o que vem a ser, então, uma linha de corrente? São linhas, na verdade, que em todo ponto da linha elas são paralelas ao vetor velocidade. Tá? Então, esse é o conceito fundamental de linhas de corrente. São linhas paralelas localmente aos vetores velocidade do escoamento. Então, como podemos ilustrar isso, né? Então, a primeira coisa que a gente vai considerar é o escoamento em torno de um aerofólio, tá? Então, aqui eu vou tentar desenhar um aerofólio. E o escoamento em torno desse aerofólio, então, vai vir, nesse caso, da esquerda para a direita. Essa linha primeira que eu estou traçando é a chamada linha de estagnação, porque no final dela a velocidade é zero. A gente vai falar mais tarde sobre isso, com mais detalhe. Eu estou fazendo algumas linhas de corrente em cima de forma esquemática e embaixo da superfície. Então, ao olhar as linhas de corrente, eu posso dizer, porque eu assim as defini, né, que são linhas paralelas ao vetor velocidade em cada ponto do escoamento, eu posso então dizer que, por exemplo, nesse ponto que eu vou mostrar agora, o vetor velocidade, aqui por exemplo, o vetor velocidade ele tem que estar paralelo a essa linha de corrente. Então, a velocidade está paralelo. Eu não sei nada, olhando as linhas de corrente, sobre a magnitude do vetor velocidade. A única coisa que eu posso afirmar é sobre a direção do vetor velocidade. Eu supus aqui que o escoamento é da esquerda para a direita, tá? Mas também você não consegue obter o sentido do vetor velocidade simplesmente olhando as linhas de corrente. Bom, o próximo tópico de interesse é a fonte das forças aerodinâmicas. Até agora a gente falou sobre várias grandezas do escoamento, como pressão, densidade, temperatura, velocidade,
Mas agora a gente está interessado em como essas grandezas se traduzem em forças sobre as superfícies. A gente já até viu como a pressão pode exercer uma força sobre uma superfície, tá? Mas para cada uma dessas grandezas definidas anteriormente, existe um campo. E esse campo depende da posição e também do tempo, do instante, tá? E a partir do conhecimento dos campos dessas grandezas anteriormente descritas, é que a gente pode, então, determinar as forças que agem sobre uma superfície de um objeto inserido no escoamento. Então, esse conceito de campo é muito importante. Então, como que a gente define, por exemplo, matematicamente essa relação? A gente disse que, por exemplo, a pressão é uma função P de x, y, z e do tempo. A densidade é uma função ρ de x, y, z e do tempo. Assim como a temperatura vai ser uma função T de x, y, z e o tempo. E, por fim, a velocidade vai ser também uma função v de x, y, z e o tempo. Então, essa é a definição mais geral que tem de dependência para essas grandezas. Tá? Todas as grandezas, como pressão, densidade e temperatura, que só dependem de uma magnitude para descrevê-las, são chamadas grandezas escalares, porque, como eu acabei de dizer, somente dependem, né, da magnitude, basicamente. Só tem magnitude relacionada com elas. Agora, grandezas que, além de uma magnitude, também precisam ser definidas para essas grandezas direção e sentido, são grandezas chamadas vetoriais. A velocidade é uma grandeza vetorial. Outra grandeza vetorial, por exemplo, é a aceleração. A gente vai entrar em contato com esse conceito de aceleração de um fluido ou de um elemento de fluido quando a gente falar das equações que governam o escoamento dos fluidos. A partir do conhecimento dos campos, como pressão e velocidade, principalmente, a gente pode, para cada ponto do escoamento, ter conhecimento da pressão naquele ponto, da velocidade naquele ponto, e também saber como a pressão e velocidade, por exemplo, mudam de um instante para o outro, para cada uma dessas posições. Então, conhecendo esses campos, podemos determinar a pressão e também a grandeza chamada tensão de cisalhamento, tal W. Essa tensão de cisalhamento, ela na verdade, ela é calculada a partir do campo de velocidade, tá? Então, pensa por enquanto que conhecendo o campo de velocidade, você também conhece a tensão de cisalhamento. E eu vou falar mais detalhadamente sobre isso em aulas seguintes, tá? Mas o importante agora é saber que a partir desses campos a gente sabe qual que é a pressão e a tensão de cisalhamento para cada ponto da superfície de um objeto. E são essas duas quantidades, pressão e tensão de cisalhamento, que vão determinar as forças aerodinâmicas sobre o objeto que está inserido dentro do escoamento. Eu vou ilustrar isso logo a seguir. Então, a escolha que eu vou fazer, novamente, é de um aerofólio. Eu vou desenhar 2 aerofólios, tá? No primeiro desses aerofólios, eu vou mostrar a distribuição da pressão que você teria no escoamento típico. E no segundo aerofólio, eu vou mostrar a distribuição da tensão de cisalhamento
sobre esse mesmo aerofólio, tá? Então, na verdade, o que eu estou retratando aqui são os mesmos aerofólios, só que estou desenhando sobre eles grandezas diferentes. Então, comecemos pela pressão. Primeira coisa que você tem que notar é que a pressão ela é sempre normal à superfície, tá? Então, por isso que a gente não precisa de um vetor para definir a orientação da tensão, da pressão. Na verdade, é a orientação da superfície que nos diz em que direção que a pressão está atuando, porque ela é sempre normal à superfície, tá? Então, na parte anterior do aerofólio, a pressão vai ser maior e na parte inferior também maior do que na parte superior. É isso que depois vai gerar a tal da sustentação. Agora eu estou desenhando a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento ela é sempre paralela à superfície, por definição. Tá? Então ela sempre é de cisalhamento e ela é paralela à superfície, é tangente à superfície. Tá? Então essas duas formas de tensão, porque pressão também é uma tensão, elas são as formas que o fluido tem, o escoamento tem de se comunicar com a superfície. E o que a gente, para obter a força total sobre a superfície, a gente vai ter que integrar essas pressões e essas tensões sobre a superfície. Tá? Isso é um processo que a gente vai descrever em mais detalhe nas semanas seguintes. Mas a gente obtém a partir da distribuição de pressão a força de pressão e a partir da distribuição de cisalhamento a força de cisalhamento. E essas forças, então, elas podem ser adicionadas vetorialmente para obter a força resultante. A gente depois vai, dependendo de como a gente decompõe essas forças, a gente define força de arrasto, força de sustentação e assim por diante. Tá? Mas o importante agora é que vocês entendam que são essas as duas formas que os escoamentos têm de se comunicar, de se fazer sentir pelas superfícies que estão no escoamento. Tá? Então, do ponto de vista do engenheiro aeroespacial, é sempre importante, esse é um dos grandes objetivos, é determinar os campos. E esses campos podem ser determinados tanto de forma teórica, quando é possível, de forma experimental, quando o teórico não é possível, ou também de forma numérica, o que é muito comum, cada vez mais comum, na verdade, é tentar obter soluções numéricas para as equações que governam os fluidos, e a partir dessas soluções numéricas podemos então obter os campos que nos interessam. Tá? Então, essa é uma das tarefas principais do engenheiro aeroespacial. E hoje existem muitas diferentes estratégias para conseguir determinar esses campos, sejam do ponto de vista experimental, seja do ponto de vista numérico. Uma grande parte das disciplinas do curso de vocês é justamente no sentido de conhecer as ferramentas técnicas, matemáticas, computacionais, experimentais, para poder determinar esses campos de velocidade, campo de pressão, temperatura, quando há relevância, por exemplo, da transferência de calor para o problema em questão. Isso acontece muito, por exemplo, na disciplina de aerotermodinâmica e hipersônica. Bom, aqui a gente tem falado essencialmente de escoamento de gases. E quando a gente fala num gás, a gente vai considerar aqui nesse nosso curso um gás chamado de gás perfeito ou gás ideal. O gás ideal, o gás perfeito, ele tem uma equação de estado muito simples. E essa equação de estado ela foi desenvolvida ao longo de vários anos por pesquisadores diferentes fazendo muitos experimentos. Depois ela foi obtida primeiro de forma empírica e depois ela também pode ser obtida a partir de
premissas mais fundamentais sem usar de relações empíricas, tá? Mas, primeiramente, a gente tem que definir o que é um gás perfeito ou um gás ideal. Um gás perfeito ou ideal é um gás onde as moléculas que compõem o gás não exercem forças umas sobre as outras, não existem forças intermoleculares, tá? A única forma desses moléculas desse gás saberem da existência de outra molécula é quando essas moléculas colidem, tá? E no caso, para esse tipo de gás, a relação que eu mencionei anteriormente é simplesmente dada por P igual a ρRT, onde R é a constante do gás, tá? Então, cada gás tem uma constante R diferente. O ar tem um valor, nitrogênio tem outro que vai ser parecido com o do ar, né? Porque quase todo o ar é feito de nitrogênio, ou em grande parte. Hidrogênio tem outra constante de gás. No caso do ar, né, o que é constituído aí aproximadamente por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros né, componentes, como CO2. Né? O R, então, do gás, do ar, no caso, vai ser igual a 287 joules por quilograma Kelvin, isso no sistema SI. Tá? De uma forma mais geral, né, a gente tem também que o R do gás, de cada gás, é igual ao R, a constante universal dos gases, dividido pela massa molar. Tá? Então, isso é de conhecimento de vocês, onde, como eu disse, o R estilizado aqui é a constante universal dos gases e o M é a massa molar. O valor de R no sistema SI é 8.314 joules por quilograma mol Kelvin, tá? E no caso do ar, né, a massa molar vai ser igual a 28,96 quilogramas por quilograma mol. Isso então dá um valor para a constante R do ar de, como a gente já tinha visto, 287 joules por quilograma Kelvin. A equação de estado de um gás ideal foi o que a gente acabou de ver, ou um gás perfeito. Mas quando o gás apresenta forças intermoleculares, a gente chama de um gás real. É a nomenclatura geralmente usada. E para esses gases existem outras formas de equação de estado, como por exemplo a que é mostrada agora. P sobre ρRT, que para um gás perfeito é igual a 1. Se o gás não for perfeito, for real, pode ser, por exemplo, dado por 1 mais AP sobre T menos BP sobre T ao cubo, onde A e B são constantes específicas para cada gás. Né? Então, essa equação de estado de um gás real, ela acaba incorporando, por exemplo, efeitos de exclusão de volume e a presença de forças intermoleculares. Bom, um outro conceito que faltou abordarmos é o de volume específico.
O volume específico, na verdade, está muito relacionado com a densidade ou a massa específica. Basicamente, o volume específico é o inverso da densidade. Se a gente lembrar, então, da nossa equação de estado para um gás perfeito, temos P é igual a ρRT. Agora, se a gente passar o ρ para o lado esquerdo dividindo, a gente então tem P sobre ρ é igual a RT, ou seja, PV, onde V é volume específico, é igual a RT. Essa é uma forma da equação de estado que também é muito usada. Agora, olhando para as unidades do volume específico, o que a gente pode dizer? Bom, é justamente comprimento ao cubo dividido pela massa. E no sistema SI, isso então dá metros cúbicos por quilograma. Então, podemos falar tanto em volume específico quanto em densidade. E é muito comum nas relações termodinâmicas falarmos de volume específico ao invés de densidade. Já nas equações de governo dos fluidos, geralmente falamos em densidade, mas um é o inverso do outro. Bom, o último tópico da aula hoje é o da anatomia de um avião. Então, aqui a gente está observando as principais partes do avião. As asas, né, elas são responsáveis pela sustentação. Esse é a principal razão de existência das asas. O motor, a função do motor, no caso, é o de propulsão. A função do motor é o de vencer, como veremos mais adiante, a força de arrasto. A fuselagem é o elemento do avião que nos dá o volume, ou seja, onde vamos levar pessoas ou carga. Temos também estabilizadores horizontais, estabilizadores também verticais. E também a gente apresenta, o avião tem superfícies de controle. Aqui são mostradas alguns. Os flaps, os ailerons que são superfícies de controle, que possibilitam o movimento de rolagem. O profundor possibilita o movimento de arfagem e o leme, o direcional, o movimento de guinada. O flap é uma superfície chamada de hipersustentadora. Então, ela tem a função de aumentar a sustentação da asa em condições geralmente de baixa velocidade, como na aterrissagem e na decolagem. E com isso, a gente encerra então a aula de hoje.